Oi, como você tá? Hoje eu vim contar pra vocês 5 histórias assustadoras para ajudar vocês a dormirem à noite. Então, já deixa seu like, considere se inscrever. E antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir que vocês checassem nossas redes sociais, que vai ficar aqui na descrição. O meu Twitter, o meu Instagram, o meu Blue Sky e o Instagram da edição. Enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu me mudei para uma cidade pequena recentemente. É uma cidade bem bonita e arborizada. Tem vários passeios que você pode usar para fazer caminhada ou passear com seu cachorro. No caso, eu moro sozinha, sem ninguém e nenhum bichinho de estimação. Então, eu costumo fazer minhas caminhadas sozinha. E eu criei o hábito de fazer as caminhadas na parte da noite, porque de dia esses lugares costumam ficar muito lotados e eu não fico muito confortável perto de muita gente. Então é mais confortável para mim andar à noite. Isso não significa que as ruas estão vazias, porque mesmo perto da meia-noite ainda tem gente passeando com os cachorros na rua. É uma cidade diferente, mas é muito agradável o ambiente. Então eu realmente nunca me importei. Nesse dia eu tinha dado umas 4 voltas ao redor do parque e já estava planejando voltar para casa. Era mais ou menos um quarteirão até a minha casa de distância que eu estava, então eu comecei a acelerar o passo porque já estava bem tarde e eu ainda tinha que tomar um banho para ir dormir. No caminho eu tava pensando se eu comprava alguma coisa pra comer ou fazia lá em casa mesmo, até que eu notei uma figura na rua. É claro que é normal ter pessoas num lugar público, mas aquela figura era muito estranha. Quer dizer, ele era alto, tava usando um sobretudo com uma cor meio bege e um chapéu coco. Eu não acho que aquele era o ambiente mais adequado para aquele tipo de roupa, mas não tinha nada a ver com isso, então eu só continuei. Só que ele tava parado, tipo, estático, embaixo de um dos postes de luz. Exatamente no ponto onde a luz batia, ele tava estático. Não se movia, não nem sequer trocava de perna para alternar o peso de uma perna para outra. Não, ele só tava parado, olhando pro meio do nada. Quando eu passei paralelo a ele começou a se mexer. E ele não se mexia de forma natural, ele se mexia de forma esquisita. Na verdade, parecia que ele estava dançando. Ele levantou os braços até o pescoço, de forma meio curvada, e se virou para mim. Eu tive um vislumbre do rosto dele e ele parecia que estava sob efeito de algum ilícito. Não sei, os olhos dele estavam muito dilatados e vermelhos. E ele estava com um sorriso esquisito no rosto. E aí ele começou a dançar. Ele começou a dançar, uma dança muito esquisita, em que ele movia os braços de maneira irregular e parecia que ele estava se quebrando. Eu não sei explicar, mas por um momento eu paralisei, eu fiquei com medo. Eu estava numa calçada e ele estava na outra, e ele começou a se mover para frente. E quando ele ficou paralelo a mim, ele parou. Ainda com os braços levantados, ele parou e me olhou. Olhou diretamente para mim. Eu tava paralisada porque eu não sei explicar, eu não sei se era medo, mas eu não conseguia me mexer. E então ele deu um passo e 2. No segundo passo, meu corpo começou a se mover. Eu comecei a caminhar de novo, dessa vez num ritmo um pouco mais acelerado. E ele também. Ele começou a se mover na minha direção e quanto mais rápido eu começava a andar, ele também andava mais rápido e mais rápido. Até que nós dois estávamos correndo e ele correndo atrás de mim. Faltavam algumas ruas para mim e eu tava começando a me desesperar. Eu procurei a chave no meu bolso de forma extremamente desajeitada, a ponto que eu derrubei ela no chão. E eu tive que me abaixar para pegar, e eu peguei na maior velocidade que eu consegui. Isso deu tempo para ele se aproximar de forma bem assustadora de mim. Eu dei um impulso para trás, quase caí, mas consegui pegar o impulso de novo para correr. Eu corri o mais rápido que meu corpo permitia. E ele em momento nenhum parou, mudou o ritmo, nada. Ele só continuou correndo atrás de mim. Com aquela cara que não mudava, ele não piscava. Era bizarro. Eu tentei colocar com desespero a chave na fechadura do portão.
Depois de algumas tentativas errôneas, eu consegui. Entrei e bati o portão com tanta força que ele balançou. E ele ainda estava lá. Eu consegui ver pela cerca. Ele estava lá. Ele parou de frente pro meu portão e ficou parado. Eu tava com tanto medo. Eu só entrei pra dentro de casa e eu tava pensando se eu chamava a polícia. Até que eu comecei a escutar um barulho. Um barulho de unha arranhando ferro. Ele tava arranhando meu portão. Pelo barulho eu consegui saber que era isso. E era um barulho insuportável. Só de lembrar já me dá um arrepio. Eu fiquei agachada dentro de casa, evitando ao máximo parecer que eu tava ali. E aí, da mesma forma que o barulho começou, ele parou. Eu não dormi naquela noite. De manhã, quando eu ia sair pra trabalhar, eu verifiquei 2 vezes se realmente não tinha ninguém. E quando eu saí pelo portão naquela manhã pra ir pro meu trabalho, ele tava todo arranhado, com marcas até de sangue. Aquele cara passou um tempão arranhando meu portão, a ponto das unhas dele começarem a sangrar. Eu não quis nem imaginar. O que mais me assustou é que os arranhados, as marcas de unha, formavam uma palavra. Uma palavra que martelou na minha cabeça durante um tempo. Obrigado. Eu tava dirigindo à noite. Eu tava numa viagem de negócios e era de uma cidade pra outra. Era cerca de 1 hora de distância da cidade em que eu tive minha reunião até a minha cidade, onde eu morava. E foi uma viagem de um dia. Eu fui de manhã, tive minha reunião e já tava voltando à noite. Eu realmente queria voltar pra casa e descansar o máximo que eu pudesse. Eu tava com alguns pacotes salgadinho dentro do carro, então enquanto eu tava dirigindo, eu tava comendo. A rua tava deserta, só tinha eu ali. Então eu tava com os faróis altos ligados, avançando todo e qualquer sinal vermelho, porque realmente tava vazio. A estrada que eu tava seguindo era do lado de uma floresta. Uma floresta cercada, que não é a floresta, tipo, abandonada. Na verdade, pessoas frequentam aquele lugar. Só que tem algumas partes dela que são proibidas a entrada de pessoas, porque podem ter animais perigosos, como javalis e coiotes. Na verdade, coiotes eram muito normais naquela região, então, tipo, as pessoas já estavam meio que acostumadas. E eu tinha noção disso. Bom, então eu fui seguindo viagem. O único cuidado que eu tava tendo é de olhar se não passava algum animal na frente do carro, porque eu não queria ter que lidar com isso. Então eu vi uma sombra mexendo nos arbustos, um pouco mais pra frente de onde eu tava, e saiu um coiote de lá. Eu esperava que alguma coisa assim fosse acontecer. Eu diminuí a velocidade do carro para dar tempo pro bichinho passar. Só que, ao invés dele seguir reto, ele parou na frente do carro e sentou. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e os olhos dele eram de uma cor que eu nem sei definir qual, mas eram muito esquisitos, estranhamente humanizados. Ele tava me encarando diretamente, ele tava me olhando nos olhos e eu fiquei bem pensativo e um pouco assustado. Eu tentei buzinar pra ele sair da frente do meu carro, mas ele nem se mexeu. E eu fiquei pensando se ele tava sob algum efeito de algum veneno ou alguma coisa assim, porque aquilo não era um comportamento muito comum de um coiote. Até que ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer, nunca na minha vida. Ele sorriu. O coiote, na frente do meu carro, sorriu, com dentes humanos. Ele olhou pra mim e sorriu. Naquela hora eu só paralisei. Então ele fechou o sorriso dele, levantou sobre 2 patas e deu meia volta de volta para a floresta. Eu fiquei estático por pelo menos uns 2 minutos, até eu pisar com tudo no acelerador e seguir o caminho. E eu só parei quando eu cheguei em casa. Eu não tive em momento nenhum ousadia de olhar para trás, porque eu tinha medo de olhar e ver aquele bicho com um sorriso e olhos humanos correndo atrás de mim sobre 2 patas.
Acho que ninguém nunca vai acreditar nisso. Por isso eu nunca contei pra ninguém. É a primeira vez que eu compartilho essa história. E depois disso, nada nunca aconteceu de novo. Nada desse tipo. Eu só sei que eu nunca mais dirigi por aquela estrada. Eu sou um caminhoneiro há mais ou menos uns 3 anos. Depois que tudo deu errado, eu apostei em profissões aleatórias e essa deu certo. Então, eu tenho dirigido caminhões durante todo esse período. Eu dirijo caminhões de cargas grandes, aqueles caminhões que parecem até um pouco assustadores quando você tá perto dele, porque eles são grandes mesmo. E até o momento tem sido tudo bem tranquilo. Nada realmente nunca me aconteceu, só algumas tentativas de roubo aqui e ali, mas quando você tá numa estrada sozinho à noite e tem um caminhão de carga gigantesco, é esperado que isso aconteça. Mas eu tenho algumas medidas de segurança que eu devo tomar e nada muito grande nunca me aconteceu. Então, eu fico tranquilo. Eu tenho estado tranquilo nessa profissão. Nessa viagem, eu tava transportando um caminhão dos bem grandes mesmo, para umas 2 cidades de distância da onde eu tava, para então eu partir para o próximo estado. Seria uma viagem bem longa, então eu tinha que manter minha atenção 24 horas durante todo esse período. Mas claro que ninguém é de ferro, em algum momento eu ia cansar. E eu cansei. Já estava escurecendo, era mais ou menos pôr do sol, devia ser umas 6 para 7 da tarde. Eu não tava muito com noção de tempo naquela hora. Eu tava com sono, porque a noite passada eu tinha virado ela para dirigir. Preferi do que descansar, porque realmente queria terminar aquela viagem o mais rápido possível. Mas naquela noite eu não ia aguentar. Eu tava realmente com bastante sono. Então eu tive que parar. Existem várias opções para quem trabalha na estrada, quando o assunto é parar para descansar. E eu optei por uma que costuma ser bem comum: parar em algum lugar e dormir no caminhão. Acho que o hotel mais próximo dali ainda ia demorar um tanto para chegar, então eu preferi realmente ficar no caminhão mesmo e passar a noite ali. Eu parei no fundo de um estacionamento de um mercado 24 horas que tinha ali. Um mercado grande até. E decidi passar a noite por ali mesmo. Então, eu cobri as janelas, me ajeitei do jeito mais confortável possível e fiquei ali. Relaxei até o momento que eu peguei no sono. Mas eu acordei com um barulho. Um barulho esquisito, como se alguém estivesse rodeando o caminhão e batendo em volta dele. Eu afastei a cortina um pouco da janela e olhei uma figura de um homem lá fora. Um homem estranhamente alto. Eu não estava conseguindo ver ele direito, mas ele estava se movimentando em volta do caminhão. Então, ele foi indo e parou. De frente para a janela da onde eu estava olhando. E ele me viu, é claro. E que cara bizarro. Ele tinha um pescoço bem longo. E tava usando um cachecol, alguma coisa assim. Só que parecia que aquele cachecol que tava sustentando a cabeça dele, eu não sei explicar. Parecia que o pescoço dele ia quebrar a qualquer momento. Eu abaixei uma fresta do vidro o suficiente para ele me escutar e perguntei se ele queria alguma coisa. Ele não me respondeu, só fica lá olhando para mim. E é lógico que eu achei isso muito estranho e repeti a pergunta, achando que ele não tinha escutado, ou sei lá. Ele olhou pra mim, ficou parado por mais alguns segundos e perguntou as horas. Eu olhei pro lado e respondi que já era 1 e pouco da manhã. Ele olhou pra mim e disse algo como: "Então já está na hora." Eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo, só que ele não me respondeu. Ele só foi andando e andando até parar na frente do caminhão. Então ele pulou em cima do caminhão. As mãos e as pernas dele ficaram da mesma forma que uma aranha fica, no mesmo formato. Naquele momento eu paralisei. Eu nem pensei 2 vezes. Eu liguei o caminhão e acelerei o máximo que eu pude. Com ele em cima do caminhão ou não, eu não ia mais ficar ali. No momento que eu acelerei, ele rolou para fora do caminhão e caiu no chão. Eu pude escutar o som da pancada que ele fez quando caiu no chão, mas eu não me importei em olhar. Eu só queria sair dali. Eu nunca tinha presenciado algo tão bizarro.
Enquanto eu tava saindo do estacionamento, eu pude ver pelo espelho retrovisor que ele tava vindo atrás de mim. Ele tava correndo atrás de mim. Só o que eu pude fazer foi acelerar. E ele continuou correndo atrás de mim. Mas em algum momento ele mudou a direção e só, entrou dentro do conjunto de árvores que tinha do lado da estrada. E desapareceu. E eu fiquei em choque. Fiquei a viagem inteira pensando nisso, no que tinha acontecido e tentando raciocinar. Mas, nada fazia sentido. Então eu só decidi esquecer isso. Quando eu cheguei no meu destino, eu parei um pouco para poder descansar, relaxar. Eu abri um jornal que estava vendendo por ali. Depois de tanto tempo na viagem, foi a primeira vez que eu pude sentar e só ficar despreocupado. Mas a minha fase de relaxamento não durou muito quando eu li no jornal que tinha um homem fugitivo da prisão. E as características dele eram um homem alto, de pele amarelada, com um pescoço bem longo e que costumava sequestrar caminhões e sumir com os caminhoneiros. Eu não sei o que teria sido de mim naquela noite se eu não tivesse acelerado com tudo. Eu sou psiquiatra, atendo pessoas loucas todos os dias e já virou hábito pra mim. Sério, nada mais me surpreende. Eu já vi de tudo que esse mundo tem a oferecer. Eu já vi o quão longe a mente humana pode chegar. Bom, nesse dia em específico, eu ia receber uma moça e a irmã dela. A moça era uma senhora de uns 60 anos e a irmã dela era uma jovem de uns 20 anos, só que a irmã dela tinha uma paralisia cerebral que fazia ela agir como criança. Ela se vestia como criança, ela falava como criança, ela era uma criança num corpo de 20 anos. Então, as duas irmãs chegaram no meu escritório, a irmã mais velha se sentou e a irmã mais nova se sentou ao lado dela, com uma expressão imutável de uma criança travessa. Era muito fácil de identificar qual das duas era Tantã. Conversando com elas, a irmã dela falou sobre vários momentos que eu achei até um pouco emocionante. Uma irmã que tinha tanto cuidado assim uma com a outra, que cuidava tanto da outra. Era lindo o amor que ela tinha pela irmã dela. Mas tudo passou quando ela contou uma única história. Ela disse que há uma semana ela estava dirigindo com a irmã dela no banco do passageiro. E elas estavam conversando normalmente. Quando a irmã dela simplesmente parou, de repente, de falar qualquer coisa. E a irmã mais velha olhou pra ela e perguntou o que estava acontecendo, porque que ela não estava mais falando. E a irmã mais nova, ainda com uma expressão imutável, mas de repente ela mudou. E de repente ela não falava mais como criança. Ela estava falando como uma pessoa normal. Ela olhou pra irmã dela e começou a repetir, sem parar. Me ajuda, me tira daqui, me ajuda, me tira daqui, me ajuda. Sem parar. E a irmã ficou extremamente horrorizada com aquilo. Aquilo nunca tinha acontecido antes, não fazia o menor sentido. E a irmã nunca tinha agido daquela forma. Então, do mesmo jeito que ela começou, ela só parou. E voltou ao normal. Mas, antes que ela pudesse falar qualquer outra coisa, o tempo expirou. Ela não podia falar mais nada. Era um consultório público, então os horários eram bem rígidos e eu não podia passar deles. Mas eu nunca vou esquecer o olhar de medo da irmã mais velha e a perna tremendo num ato de ansiedade da irmã mais nova. Eu moro com o meu marido Jason e nosso cachorrinho Mike na nossa casa. A gente mora num bairro bem bom. É como uma vila de várias casas exatamente iguais, com as peculiaridades que os moradores deixam. Cada um tem um jardim da forma que mais deseja, enfim. Mas, no bruto, as casas são completamente iguais. É um lugar bem agradável, com crianças gentis, vizinhos que dão torta de vez em quando. É um lugar que eu gosto de morar. Nós temos um hábito, toda vez antes de dormir, de deixar o nosso cachorrinho sair.
pro quintal para fazer as necessidades ou se agitar um pouco toda noite antes de dormir. E eu tenho feito isso por todos os dias, desde que a gente mora ali. Então é algo bem natural. E é só no nosso quintal, então, tipo, não é um problema. E eu normalmente só saio e deixo o meu cachorrinho sair e fico esperando até ele voltar. Só que nessa noite, eu não sei porquê, me deu alguma coisa que eu decidi acender a luz do lado de fora antes de sair para poder ver o lado de fora. E cara, eu acho que eu nunca tomei uma decisão tão boa na minha vida. Eu tava de frente para a porta do quintal e ela tem uma janela nela que dá para ver através. O interruptor é do lado da porta. Então, eu apertei ele antes de sair. E tinha um homem no nosso quintal, do lado de fora, do outro lado da porta. Na hora que a luz acendeu e ele me viu, ele tomou um susto e pulou para trás. Eu gritei pelo nome do meu marido e ele desceu correndo as escadas. Quando ele olhou aquela cena, ele correu para a cozinha e pegou um facão e voltou. Na hora que um homem viu a faca na mão do meu marido, ele correu e pulou a cerca da nossa casa o mais rápido possível para fugir. Então meu marido abriu a porta e deu uma olhada do lado de fora. Ele viu que tinha uma pequena ferramenta que aquele homem estava usando para tentar destravar a fechadura. A fechadura estava levemente arranhada, então eu acho que ele estava ali já fazia um bom tempo. Eu só imagino o que teria acontecido se eu decidisse não ligar a luz naquela noite e seguir com a minha rotina. Depois disso, a gente instalou câmeras do lado de fora. E eu comecei a levar meu cachorrinho para fazer as necessidades deles um pouco mais cedo, antes de anoitecer. Assim a gente não corre nenhum risco. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é com o intuito de relaxar, escutar um momento mais de calma ali. Eu espero que vocês tenham gostado. Pretendemos trazer mais vídeos logo em breve. Eu conto com o apoio de vocês, tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!